Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Prazo para usar recursos destinados ao combate da Covid-19 termina este ano. Os gestores municipais têm até o último dia de dezembro para empregar os recursos alocados pelo governo federal no combate à pandemia de Covid-19. Conforme estipulado pela Portaria 884 de 2023, a finalidade desses fundos é assegurar a continuidade dos benefícios socioassistenciais para as famílias. César Lima, especialista em orçamento, esclarece que originalmente os valores deveriam ter sido utilizados até o término do ano anterior. No entanto, devido ao considerável volume ainda não utilizado por diversos municípios, uma legislação foi aprovada para prorrogar o prazo até dezembro de 2023. Eles não podem ser utilizados para pagamento de benefícios eventuais, como o auxílio funeral, mas podem ser utilizados para compra de veículos, para equipamentos, podem ser utilizados no custeio, inclusive da assistência social, voltada aí, claro, para o tratamento das mazelas da pandemia de Covid. O montante possibilita a identificação de novas famílias e indivíduos que necessitam dos serviços do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Importante destacar que esses recursos também não podem ser destinados à compra de cestas básicas, aluguel social, pois esses são benefícios eventuais com fontes de recursos específicas. Em caso de não utilização dos recursos dentro do prazo estabelecido, o município deve proceder com a devolução à União por meio de guia de recolhimento. O infectologista Robson Reis alerta que é preciso chamar a atenção para a vacinação, já que parte da população ainda não buscou a dose bivalente, que protege contra as variantes, por exemplo. Ele enfatizou especialmente que a batalha contra a pandemia não deve prescindir da adesão massiva à vacinação. A dose bivalente, além de ser uma medida preventiva eficaz, assume um papel estratégico ao oferecer uma barreira protetora abrangente, inclusive contra as variantes emergentes do vírus. Nesse contexto, é imperativo que a sociedade compreenda a importância não apenas de se vacinar, mas de buscar as opções que melhor se adequam ao cenário dinâmico da evolução do vírus. Além do apelo à vacinação, o Dr. Reis destacou a importância de se manter vigilante diante do cenário epidemiológico atual. O aumento de casos em algumas regiões não deve ser encarado apenas como uma estatística, mas como um sinal de alerta que demanda ação imediata. Medidas preventivas, como o distanciamento social e o uso adequado de máscaras, continuam sendo cruciais para conter a propagação do vírus enquanto a imunização avança. Esse aumento do número de casos pode ser explicado por surgimento e circulação de novas variantes do vírus inicial da Covid-19 e essas novas variantes, muitas vezes, elas têm a capacidade de driblar o nosso sistema imunológico, que foi ali preparado pela vacina ou pela própria infecção natural da doença. Também as pessoas que acabam contraindo a própria Covid-19 e apresentam sintomas brandos, muitas vezes interpretam que aquilo é uma simples virose e que não é uma Covid-19 e continuam a manter sua vida normal e transmitir para outras pessoas. De acordo com o painel Coronavírus do Ministério da Saúde, o país tem 38.048.773 casos de Covid-19 confirmados e 707.470 mortes. Na última semana, foram registrados 26.496 novos casos da doença. STF entende o julgamento que pode liberar 95 bilhões de reais de precatórios. O Supremo Tribunal Federal encontra-se diante de um relevante desafio constitucional relacionado às alterações implementadas em 2021 no regime de precatórios, pagamentos judiciais devidos pelo ente público. O pedido de vista do ministro André Mendonça suspendeu temporariamente o julgamento de duas ações, a ADI 7064 e a ADI 7047, que contestam a constitucionalidade das mudanças propostas pelas emendas constitucionais 113 e 114, apelidadas de PEC dos precatórios. As emendas constitucionais 113 e 114, implementadas em 2021, impuseram limites orçamentários ao pagamento de precatórios,
justificados à luz da necessidade de ações relacionadas à saúde, assistência social e ao cumprimento do teto de gastos públicos diante da pandemia de Covid-19. Contudo, o cenário atual apresenta mudanças significativas, levando à reavaliação da constitucionalidade dessas limitações. Até o momento, 8 votos apontam para a inconstitucionalidade da imposição de limites para o pagamento de precatórios entre 2022 e 2026. O relator das ações, ministro Luiz Fux, argumenta que a imposição de limites em 2021 se justificava pelas circunstâncias emergenciais, mas que o cenário mudou. Ele expressa preocupação com a possível limitação de direitos individuais dos cidadãos titulares de crédito, o que poderia prejudicar o pagamento de despesas sociais anteriormente consideradas prioritárias. A proposta do ministro Fux é reconhecer a legitimidade da medida apenas para o exercício de 2022, tornando-a incompatível com a Constituição a partir de agora. Ele sugere que o Poder Executivo retome o pagamento dos precatórios sem limitação orçamentária a partir do exercício de 2023. Além disso, o relator determina que a União elimine imediatamente o passivo de precatórios acumulado em 2022. A ministra Carmen Lúcia e os ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes acompanharam o relator nesse entendimento, ressaltando a importância de preservar os direitos individuais e o equilíbrio entre as demandas sociais e a responsabilidade fiscal. A questão advém de uma ação da Advocacia Geral da União, que recorreu ao STF buscando anular a norma estabelecida durante o governo Bolsonaro, que estipulou o limite anual para o pagamento de precatórios. Além disso, a AGU solicitou que o pagamento do montante acumulado nos últimos anos seja efetuado por meio de crédito extraordinário. Esse tipo de crédito não é contabilizado nas despesas sujeitas aos limites fixados pelo arcabouço fiscal, aprovado recentemente para monitorar e controlar os gastos públicos. De maneira reservada, ministros, ao serem consultados pela reportagem, indicaram que a maioria da Corte tende a aprovar a autorização para a abertura de um crédito extraordinário, viabilizando assim o pagamento do montante acumulado, que alcança a cifra de 95 bilhões de reais. Precatórios são títulos emitidos pelo Poder Judiciário para determinar o pagamento de valores devidos pelo ente público em decorrência de decisões judiciais transitadas em julgado, ou seja, decisões das quais não cabe mais recurso. Esses valores podem surgir de condenações em ações judiciais movidas contra o Estado, município ou União, envolvendo temas como desapropriações, indenizações, benefícios previdenciários, entre outros. Os precatórios representam uma forma de o Poder Judiciário garantir o cumprimento das decisões proferidas, assegurando o pagamento das quantias estabelecidas em favor dos credores. Esses credores podem ser cidadãos, empresas ou entidades que, após litígio judicial, obtiveram o direito a uma compensação financeira. A decisão do STF sobre a constitucionalidade das alterações de 2021 terá amplas implicações jurídicas e sociais. A possibilidade de retomar o pagamento integral de precatórios a partir de 2023 representa um alívio para os cidadãos titulares de crédito, mas também levanta questões sobre a capacidade financeira do Estado. A eliminação imediata do passivo de precatórios acumulado em 2022, conforme proposto pelo ministro Fux, pode ser um desafio logístico e financeiro para a União. Essa medida, se implementada, sinaliza a urgência em resolver pendências judiciais e reestabelecer a confiança no sistema de pagamento. As perspectivas futuras envolvem não apenas a resolução imediata das questões relacionadas aos precatórios, mas também a necessidade de repensar estratégias para conciliar as demandas sociais, especialmente em tempos de crises, com a responsabilidade fiscal. O gerenciamento adequado dos precatórios poderá envolver a implementação de políticas de pagamento, revisão de orçamentos, busca por fontes adicionais de receita e, em alguns casos, a discussão e negociação de acordos para equacionar o passivo acumulado. O desfecho das ações em julgamento no STF sobre as alterações de 2021 no regime de precatórios terá impactos duradouros no sistema jurídico e financeiro do país. A busca por um equilíbrio entre a garantia de direitos individuais e a estabilidade fiscal reflete o desafio constante enfrentado pelo Judiciário e pelo Executivo. A auditoria do TCU revela irregularidades no Cadastro Único.
Uma recente auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, na Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a SAGICAD do MDS, revelou irregularidades significativas no Cadastro Único. O objetivo da auditoria foi avaliar o desenho, os procedimentos e a supervisão das ações de cadastramento das famílias no CadÚnico, além da confiabilidade dos dados. De acordo com o relatório apresentado pelo ministro relator Walton Alencar Rodrigues, verificações domiciliares em 2.662 famílias, uma amostra estatisticamente representativa de beneficiários do programa Bolsa Família, incluídos no Cadastro Único, revelaram inconsistências alarmantes. Ele detalhou que foram verificadas inconsistências de renda e de composição familiar em 40,3% e 33,4% das famílias, respectivamente, que levaram à inelegibilidade de 22,5% dessas famílias ao programa, com estimativa de pagamentos de 14,24 bilhões de reais fora dos critérios de elegibilidade de janeiro a maio de 2023. Com potencial de mais 19,94 bilhões de reais de junho até dezembro. Essas irregularidades apontam para um possível descontrole nos processos de cadastramento, resultando em pagamentos indevidos que atingem bilhões de reais. O ministro relator destacou a urgência de ações corretivas por parte do MDS. Diante dos achados da auditoria, o TCU emitiu uma determinação rigorosa ao MDS. Até o final de 2024, o Ministério deve sanar as divergências entre o Cadastro Único e o Banco de Dados da Administração Pública, conforme identificado pela fiscalização. O MDS também está instruído a indicar as providências ou os controles que serão adotados para resolver essas divergências. A revelação dessas irregularidades destaca a importância de uma gestão mais eficiente e rigorosa nos programas sociais, visando garantir que os recursos públicos sejam destinados de maneira adequada e transparente. FIES, prazo de inscrição nas vagas remanescentes terminou quinta-feira. Encerrou-se nesta última quinta-feira, 30 de novembro, o prazo de inscrição para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, conforme anunciado pelo Ministério da Educação. A data final havia sido prorrogada de 24 para 30 de novembro. Nesta edição retomada do FIES Vagas Remanescentes, que estava suspenso desde 2021, aproximadamente 60 mil vagas foram disponibilizadas. As inscrições de caráter gratuito deveriam ser efetuadas exclusivamente pela internet por meio do Portal de Acesso Único ao Ensino Superior. Os resultados da pré-seleção em chamada único e da lista de espera serão divulgados em 4 de dezembro. Poderiam concorrer às vagas os estudantes com matrícula ativa cursando regularmente o mesmo curso, turno e localidade ofertados nesta edição pela instituição de ensino participante do FIES. Além disso, os candidatos deveriam atender às demais exigências do programa, incluindo a renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos. A seleção dos estudantes será baseada na classificação de suas notas no Enem, considerando as edições a partir de 2010. A pontuação mínima exigida é de 450 pontos na média das 5 provas do Enem, com nota superior a 0 na prova de redação. Os candidatos selecionados terão a oportunidade de contratar o financiamento com abrangência a partir de julho de 2023. Com o FIES Vagas Remanescentes, é possível financiar todo o segundo semestre de 2023, mesmo para aqueles que não estão em situação de inadimplência na instituição de ensino. Nesse contexto, os estudantes têm a opção de reaver os valores já pagos durante esse período, se assim desejarem. No critério de classificação para o processo seletivo de ocupação das vagas remanescentes do FIES, os bolsistas parciais, com 50%, no programa Universidade para Todos, o ProUni, ocupam o primeiro lugar, desde que não possuam graduação e não tenham sido beneficiários do fundo. Em segundo lugar, encontram-se os estudantes sem diploma de curso de graduação e que nunca foram beneficiários. Na sequência, em terceiro lugar, estão aqueles sem diploma, mas que já foram beneficiários em outro momento e quitaram o financiamento. Em quarto lugar, estão os estudantes com diploma de graduação que nunca tiveram contrato com o FIES. Por fim, na quinta posição, estão os estudantes com diploma de curso de graduação e beneficiários que conseguiram quitar o financiamento de seus cursos. O novo cronograma estabeleceu as seguintes datas:
período de inscrição de 17 a 30 de novembro, resultado da chamada única pré-seleção 4 de dezembro, comparecimento à instituição de ensino para comprovação de informações da inscrição de 5 a 7 de dezembro e resultado da lista de espera pré-seleção 12 de dezembro. O Fundo de Financiamento Estudantil oferta vagas para estudantes poderem financiar seus estudos, prioritariamente em cursos de graduação em instituições não gratuitas participantes do programa, desde que tais cursos obtenham avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o SINAES. Será considerada avaliação positiva a obtenção de conceito igual ou maior que 3. Prorrogação da Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura é aprovada e vai à sanção. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira, 29 de novembro, a prorrogação até dezembro de 2024 do uso dos recursos da Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura. Com 326 votos a favor e 84 contra, o projeto de lei complementar 205 de 2023, apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues do Rede do Amapá, agora aguarda sanção presidencial. A Lei Paulo Gustavo, estabelecida em julho de 2022, alocou vultuosos 3,86 bilhões de reais do Fundo Nacional da Cultura com o intuito de amenizar os impactos econômicos causados pela pandemia de Covid-19 no setor cultural. Os recursos foram destinados a financiar projetos culturais, apoiar e manter espaços culturais, além de promover a capacitação de profissionais do ramo, entre outras ações fundamentais. Originalmente, a lei estabelecia o prazo para uso dos recursos até 31 de dezembro de 2022, com a obrigação de devolução dos valores não utilizados até 10 de janeiro de 2023. Contudo, uma decisão da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, prorrogou o período de execução até dezembro de 2023. A relatora do projeto, deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, ressaltou a importância da prorrogação, argumentando que a lei só foi efetivamente implementada em maio de 2023, quase um ano após sua aprovação. Isso se deu devido a um veto do ex-presidente Jair Bolsonaro e à necessidade de regulamentação após a derrubada desse veto. Mesmo com a decisão do STF, explicou a deputada, os entes federativos não conseguiram analisar os projetos de financiamento cultural. Segundo ela, restou um período exíguo para sua integral execução, motivo pelo qual a prorrogação dos prazos é essencial. A prorrogação do prazo para uso dos recursos foi criticada pela oposição no plenário. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, este dinheiro seria mais bem empregado em outras áreas. Esse projeto, ele pretende prorrogar um recurso que vai para a cultura, que foi enviado para os municípios não cumpriram o prazo, não gastaram o recurso como deveriam, e é muito fácil você dizer que o dinheiro precisa ir para a cultura sem dizer de onde vai ser tirado. Nós do Partido Novo entendemos que precisa o dinheiro ir para a saúde, segurança e educação. A relatora Jandira Fegali explicou que o dinheiro já existe e já foi liberado para os municípios e por isso seu uso não causa impacto no orçamento. Ela ressaltou a importância do financiamento para a cultura, setor que ela considera fundamental para a economia e para o país. Esse recurso já está deslocado e rubricado para a cultura desde 2021. Esse dinheiro estava contingenciado no Fundo Setorial do Audiovisual. Cultura é um direito fundamental da sociedade brasileira, como qualquer outro direito. É isso que nos dá identidade, tem desenvolvimento econômico, tem transformação cidadã. Como é que se subestima a cultura dessa forma? Isso é geração de emprego e de renda. A medida visa garantir que os recursos sejam efetivamente utilizados para promover a recuperação do setor cultural, que sofreu consideravelmente com os efeitos da pandemia. A decisão do plenário representa a continuidade do apoio à cultura brasileira, promovendo não apenas a preservação, mas também o crescimento desse setor vital para a identidade nacional e para a economia do país. A expectativa agora se volta para a sanção presidencial, que deve consolidar a prorrogação por mais um ano, permitindo que os recursos continuem a cumprir sua função de impulsionar a cultura em meio aos desafios enfrentados pelo país. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com.
Até a próxima!